abençoe, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 1, verso 13, 14 e 15. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Senhor nosso Deus, possa o Senhor nos ajudar mais uma vez nesta manhã. É uma honra para nós podermos estar falando neste lugar. O Senhor sabe como se comporta o nosso coração. Pedimos Tua ajuda, Pai, para que possamos nos regozijar em torno da palavra do dia. Abençoa cada um em Teu precioso nome. Amém, Senhor. A imagem exata de hoje. Em Hebreus capítulo 10, Paulo diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Então, meus irmãos, a imagem exata de hoje. Nós lemos em Colossenses que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo foi perfeita imagem, plenitude da deidade. Ele mostrou Deus para o povo, certo? Irmão Brana fala na mensagem O Desvelar de Deus, parágrafo 33, Deus sempre tem, em cada era, tem se escondido por detrás de um véu, certo, meus irmãos? O véu é essa imagem. A imagem expressa a forma invisível de Deus. Você produz uma imagem, você produz uma pintura, aquilo expressa ou a cópia ou o pensamento que o artista teve antes em sua mente, certo? Então você pode ver aquilo que antes estava no pensamento de alguém. Isso é o que a imagem expressa, não é? Deus tem se escondido por detrás de um véu, em todas as eras, mas Ele tem sido Deus o tempo todo, está vendo? Porém, Ele se manteve escondido do mundo e se revela ao seu eleito, certo, meus irmãos? Ele se esconde do mundo através daquela imagem e se revela ao eleito através da mesma imagem. Como os apóstolos naquele dia, 34. Agora o homem sempre tem, e esta é uma verdade, essa tem sido a natureza do homem. Ele tem buscado ver fisicamente esse Deus, não é verdade? Porque, meus irmãos, nós temos estes 5 sentidos, que é o tato, a visão, o paladar, né? E nós temos essa curiosidade visível. O homem, irmão Brando, diz, o homem tem buscado ver fisicamente, ver o físico de Deus, ver a imagem de Deus. Jesus Cristo foi a imagem do Deus invisível. Isso é uma curiosidade que há no ser humano. Por isso que os homens, mesmo aqueles que não
adoram o Deus verdadeiro, eles adoram a imagens. Eles se prostram diante de ídolos porque eles creem que aquele ídolo está feito à imagem do seu Deus. É como eles acham que o seu Deus se parece. Vê na história que o irmão Branham na mensagem, conta na mensagem Cristianismo contra a Idolatria, que em Roma eles adoravam assim. Eles chegavam num templo pagão onde havia muitos deuses. E eles elegiam uma imagem que eles imaginavam ser o Deus que eles criam que existia. E eles se prostravam diante da imagem e falavam com a imagem e ofertavam para a imagem e traziam comida para a imagem, e a imagem não podia fazer nada para eles. É como muitos cristãos que também estão prostrados diante de imagens. Aí você vai dizer, mas me mostra, irmão, uma igreja cristã que tem imagem. Você não, parece, com exceção da igreja católica, não é? Mas tem horas que você está espiritualmente ajoelhado diante de uma mensagem que já foi. Você está prostrado diante de uma imagem que não fala, que não ouve, que não vê, que ouviu, que falou, que viveu. Você compreende agora a imagem humana? Meus irmãos. Então o homem tem buscado ver fisicamente esse Deus. Ele sempre tem desejado vê-lo, certo? O homem tem feito criaturas que se pareçam com ele. Irmão Branham diz que Moisés também desejou ver Deus. E ele se escondeu atrás da rocha e passou assim. E Moisés viu as costas dele, se parecia as costas de um homem. Jó desejava ver Deus, desejava ver a imagem de Deus. Ele queria ver, porque tem hora, meus irmãos, que nós queremos ver Deus também, não é? Tem hora que nós estamos sozinhos, que nós estamos em dificuldades, ou até mesmo em êxtase de alegria, que nós queríamos ver Deus e dar um abraço nele. Não é verdade? Não só nas dificuldades, mas na alegria por estar crendo na palavra. Ah, Senhor, se o Senhor, que vontade de abraçá-lo, de apertar sua mão, de beijar Deus, não é verdade? Então você tem essa necessidade de ver aquela imagem, e a imagem está aqui. Tem horas na escritura, que tem as escrituras que vão apresentar as imagens, meus irmãos, as imagens que tem horas que é a letra, mas quando a letra se encarna, é a imagem. Você vê que Moisés tirou o povo do Egito, não é? Moisés tirou o povo do Egito. Moisés foi a imagem de Deus. Deus até mesmo disse a ele: você será Deus para Arão, e você será Deus para o povo, e Arão será o profeta. Então Moisés era a imagem de Deus para eles. E que segurança para eles ao ver Deus no meio do seu povo. Não é verdade? Dá uma segurança. Quando você vê, meus irmãos, quando esse sentido da visão, você consegue usá-lo e atingir a imagem, você fica valente. Certo? Você pode até temer quando você não vê, mas quando você vê, ninguém te segura. Certo? Porque é isto que acontece. Às vezes eles estão temerosos, como aquele moço do profeta que estava ali, e a cidade estava cercada pelos assírios, e a cidade ia ser tomada, e o moço levantou pela manhã e avistou aquele monte, aquele exército. E o seu sentido da visão estava obscuro, mas tinha o profeta que estava enxergando. E o profeta deu uma mensagem para ele, disse: calma, fique tranquilo, maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Isto serve muitas vezes para os irmãos. Tem irmão que gosta só de igreja cheia e não consegue enxergar o espiritual.
Mas eu fui convidado a esta reunião da terceira etapa, mas tinha 2, 3, 1. Não deve ser de Deus, mas se pudesse receber aquela oração do profeta: Senhor, abre os olhos do moço. Aí o moço começou a enxergar e começou a regozijar, meu irmão. Aí ele viu cavalos e cavaleiros de fogo. Aí ele viu os anjos e viu que o número maior, na verdade, estava com eles e não com o exército assírio. Você vai ver que o maior número está com os poucos desprezados do Senhor do que com as grandes igrejas. É só número, meus irmãos. As igrejas hoje trabalham em cima de números. E números, eles fazem qualquer coisa para adquirir membros. Eles têm que adquirir membros para que a organização não feche as portas. A organização já está tão estabelecida que ela precisa de um certo X de capital para continuar com sua programação na televisão, para continuar a sustentar o status de grande igreja na principal avenida da cidade. Não é a pregação do evangelho que conta para eles, é o número de membros que entra pela porta e traz suas ofertas, seus dízimos. A pregação que é falada do púlpito é algo apenas para, como se dizer, engambelar o povo. É jogar um pouco de emoção no corpo do povo para eles dar uma arrepiada e eles acharem que tem Deus em si. Certo? Meus irmãos, a imagem. Coisa boa é perceber a imagem. Certo? Coisa boa é você, espiritualmente falando, se prostrar diante da imagem de Deus, do dia, a imagem do dia. Porque você sabe, meus irmãos, o Antigo Testamento era uma sombra da verdadeira imagem que é o Novo Testamento. Certo? O que eles puderam contemplar lá no Antigo Testamento era uma sombra da imagem que viria e que se aproximaria até ser a imagem perfeita. Tudo que eles praticaram no Antigo Testamento, as festas, os cultos, o tabernáculo, é uma sombra da imagem. Certo? O cordeiro sendo sacrificado, eles estavam matando a sombra. A imagem é Jesus Cristo. Certo? No templo, os compartimentos, o átrio exterior, o santo lugar, o santo dos santos, é a sombra da imagem. Certo? A bacia onde onde o sacrifício era lavado no átrio exterior, o altar de bronze onde o animal era sacrificado, era a sombra. A imagem é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Certo? O sacrifício, que o homem tem que morrer para poder adentrar agora aos demais compartimentos. Você tem no santo lugar 7 castiçais de ouro. Era a sombra no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, os 7 castiçais de ouro é Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Iluminando o caminho do Santo dos Santos. Certo? Tinha uma mesa com pães produzidas sem fermento. Certo? Até você chegar no Santo dos Santos. Até findar as eras da igreja. Até você passar pelo último castiçal e romper o véu e perceber que aquilo que era sombra lá, hoje é uma imagem exata. E perceber que aquele maná que o sumo sacerdote comia lá, eram os 7 selos. Eram os 7 selos, meus irmãos. Era o livro que Adão perdeu, que continha os nomes daqueles que deveriam vir à existência e que não puderam vir à existência porque Adão o perdeu. Irmão Branco diz que Adão nos colocou numa loja de penhores e veio Jesus Cristo e nos resgatou de lá. Nós nos regozijamos, nós nos alegramos, mas nós não deveríamos existir se não fosse o Senhor Jesus Cristo.
Você pensa bem, tem hora que nós entramos em choque assim, se não existisse nada, e não existisse o universo, e não existisse Deus, quão triste seria. Mas Deus, pela sua misericórdia, não deixou que nós não viéssemos à existência. E que tempo maravilhoso, como o pastor Bispo mostrou ali naquele parágrafo, é viver quando você tem percebido a imagem exata. A imagem exata diante de nós. Quando você rompe o véu, quando você entra no Santo dos Santos, que ninguém podia entrar. Olha, meu irmão, Lutero não entrou lá, os de Wesley não entraram lá. Lutero até escreveu sobre o Santo dos Santos, mas ele mesmo não entrou lá. Não era hora de entrar lá. Não era ele predestinado a entrar lá. Você sabe que Lutero traduziu o Novo Testamento, não é, pastor? Ele traduziu o Novo Testamento. E Lutero escreveu sobre as eras, escreveu de si próprio na quinta era da igreja, sem saber que era ele mesmo a imagem daqueles versículos bíblicos. Escreveu de Wesley, de Pentecostes, escreveu o Apocalipse 10. Mas ainda aquela imagem de Apocalipse 10 deveria vir à existência. Para quê? Para romper o véu e nos colocar lá dentro. Para trazer de novo a árvore da vida. Sabe o que é 7 selos, meus irmãos? É a árvore da vida. Que se o homem comer, viverá para sempre. Certo? É a árvore da vida que Adão depois não pôde ter acesso. Não está escrito em Gênesis que se o homem tomasse do livro, poderia viver eternamente? Então o que Deus fez? Pôs uma guarda de querubins para guardar aqueles 7 selos, para que nenhum malandro adentrasse lá e tomasse o livro. Por isso, meus irmãos, se hoje nós temos acesso, não foi através de um malandro. Você tem acesso aos 7 selos? William Branham não foi um malandro. A Bíblia diz, irmão Branham, que diz isso na mensagem Apocalipse 3, Apocalipse 4, terceira parte. Aqui o malandro não entrasse ali, o malandro é um vagabundo, o malandro é um preguiçoso, um malandro quer tirar vantagem. Você já pensou bem se essa mensagem caísse na mão dos malandros? Os malandros da mensagem? Que estão caídos pelo mulherio, como se diz lá no sul? Não, malandro não. Tem que ter um predestinado. E aqueles querubins eram sombra dos 2 predestinados, dos 2 que têm a imagem exata. Eu não ia falar isso, mas já que estamos falando, né? Aí você contempla a imagem exata do dia de hoje. Meus irmãos, 52, o desvelar de Deus. Porque você vê, meus irmãos, Deus se transformou. Muda a sua forma, certo? Se você notar aqui em Filipenses, ele disse, não tendo por usurpação, mas tomou a forma de homem. Tomou a imagem de homem. Deus toma a imagem de um homem. Isso que o irmão Branham pregou, o desvelar de Deus. Aquele Jesus, ele era a imagem de Deus num homem andando na terra. Depois aquela imagem se desfez e era uma coluna de fogo, era a imagem que Paulo contemplou a caminho de Damasco. Paulo não viu um homem, Paulo viu uma grande luz, poderosa luz cegante, e a luz disse para ele, eu sou Jesus. Era a imagem das eras. A coluna de fogo é a imagem do Filho de Deus. Jesus, a imagem do Filho do Homem. A coluna de fogo, o ser Espírito Santo, Filho de Deus durante as eras. Mas o mesmo Jesus disse, como foi nos dias de Ló, Deus teria outra imagem. Filho do homem estaria na terra novamente. E ele viria agora revelar seu novo nome, revelar os mistérios que ele, como Jesus, não pôde revelar. Ele pôde revelar o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro, quarto, quinto selo, em Mateus 24. Mas o sétimo selo ele não pôde revelar. Deixa
para os dias em que o Filho do Homem estiver na terra. Deixa para outra imagem. Deixa para a outra máscara. E assim foi feito. Não é, meus irmãos? Foi preparado o cenário, foi preparado a plateia, foi preparado os homens, né, daquele dia para observar. A ciência foi, fotografou. Não é verdade? Temos prova científica. Não é verdade? Da imagem. Temos fotografia da imagem que Deus usou para revelar os 7 selos. Nós somos privilegiados, meus irmãos, porque naquele tempo já existia uma câmera fotográfica. Não é verdade? Se você vê aqui, isso é uma imagem. Não é uma imagem? Jesus Cristo aos 33 anos, não é isso? De Hoffman, o escritor, ou pintor. E que o irmão Brando diz que mais se parece com Jesus. É uma imagem. Mas você olha assim, você fica pensando em Jesus, não é verdade? Você fica pensando como um cristão revelado, né? Como ele se parecia, que ele não era bonito, que a Bíblia diz que ele era feio, não é? Aí você olha a imagem de William Branham, a fotografia, e você fica alegre, satisfeito, porque isto mudou sua vida, não é verdade? É uma imagem. Só que tem hora, meus irmãos, que o povo fica tão apegado à imagem de ontem, que esquece a imagem de hoje. Deus já mudou de imagem. E você continua adorando no tempo passado. Vamos ver se isso é escriturístico? Vamos ver, meus irmãos? Então vamos ver aqui. Você sabe, meus irmãos, até o povo de Israel tinha essa necessidade de ver a imagem. Tanto que quando Moisés subiu o monte para receber as leis de Deus, e se tardava a descer, o que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro para poder ter uma imagem. É a necessidade, meus irmãos, para poder ir avante. Certo? É a necessidade que o povo tem. Ele diz: ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Eu fico pensando, era um bezerro de ouro e eles disseram deuses. O coração do povo está inclinado a deuses mesmo, né? O coração do povo, de uns que crê na mensagem, dizem crer na mensagem, estão inclinados a deuses. Meus irmãos, e você vê que o povo estava indo, e quando estavam rodeando pelas terras de Edom, diz a Bíblia, que o povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. E Deus enviou serpentes que começaram a picar o povo, e eles estavam morrendo. E eles reconheceram que eles tinham falado contra Deus, e que eles necessitariam agora de um perdão, que Deus tivesse misericórdia deles. E o que Deus disse a Moisés, eu acho que é Números capítulo 21, vai do versículo 4 até o 9, mas nós vamos ver só o 9. E fez Moisés uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Certo, meus irmãos? Então, alguém sendo mordido pela serpente, lá estava uma imagem que eles deveriam contemplar, só contemplar, e a pessoa não morria. E eles passaram por aquele lugar, e a imagem daquela serpente foi junto. Por quê? Aquilo era uma sombra de Jesus Cristo. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também Jesus Cristo teve que ser levado. Certo? Então, meus irmãos, e eles levaram aquela serpente para o destino de onde eles estavam indo, e quando chegaram em Canaã e se estabeleceram, e o tabernáculo já estava lá estabelecido, e era outro dia, o que eles fizeram? Segundo Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 4, mas vamos ver aqui porque... E este, versículo 4, 18 de 2 Reis. E este tirou os altos
e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques. Esse foi Ezequias, certo, meus irmãos? Nos dias do profeta Oséias. E fez em pedaços a serpente de metal, que Moisés fizera, certo? Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Percebe? Agora o irmão Brana vai falar sobre isso. Porque ali estava a serpente. Pô, você poderia olhar para a serpente e passar a mão nela, olhar para ela, mas não adiantava. Agora, se você fosse picado ali próximo do tabernáculo e quisesse olhar para ela, não causaria o mesmo efeito que fez quando estava no deserto. É isso que acontece quando Deus dá uma mensagem no tempo em que se está vivendo. Quando Deus deu a mensagem a Lutero, a Wesley, irmão Brand diz, o Deus que é rico em misericórdia, parágrafo 91. Agora é exatamente a mesma coisa. Eu acho que isto acontece com as eras de nossa igreja. Deus nos enviou a mensagem de Martim Lutero, com sua mensagem, João Wesley, a mensagem pentecostal, mas o que fizemos com ela? A mesma coisa que eles fizeram com aquela serpente de bronze. Nós a idolatramos. Você entende? Você entende como tem cristãos idólatras? Cristãos pagãos? Um cristão pentecostal é um cristão idólatra. Um cristão luterano hoje é um cristão idólatra. Um cristão wesleyano é um cristão idólatra. Porque eles pegaram a imagem de Lutero, de Wesley, a imagem de Pentecostes, e estão crendo neles, quando já passou. Um cristão que diz crer em William Branham como um homem só, é um idólatra. E nós vamos mudar o jogo agora. Certo? Porque vocês dizem que nós somos idólatras, porque nós cremos em um homem só hoje, João. Não, filho. Idólatra é você que diz crer que um homem só é o William Branham. Vocês idolatram William Branham. Oh, meus irmãos, que vocês tenham mente espiritual para captar o que eu vou dizer, certo? Para não ir aquém e nem ficar além, certo? O William Branham não é o homem só de hoje. Por quê, meus irmãos? Porque já se tornou uma idolatria. E uma idolatria é você se prostrar diante de uma imagem que não fala, que não vê, que não cheira, que não ouve, que não anda. Se irmão Branham é a mensagem de um homem só hoje, então está aqui meu telefone, pode ligar para ele. Certo? Peguei a chave do carro. Mas então fala com o irmão Branham, fala. Liga para ele. Vai a Jeffersonville e vê se você consegue agendar uma entrevista. Passou, meu irmão. Passou. Mas a gente fica valente assim por quê? Porque a gente vê a imagem exata do dia. Entende? Você vê uma imagem que fala. Você vê uma imagem que ouve. Você vê uma imagem que sente. Tem os sentimentos todos de um homem. Aí, nós idolatrando o pastor Osmar. Não é idolatrar o pastor Osmar, é olhar para a serpente de bronze em seu dia. É olhar para o homem, para a imagem que Deus colocou na nossa frente no dia em que nós estamos vivendo. Está escrito na Bíblia que depois dos dias da voz do sétimo anjo, a espada que o sétimo anjo manuseou também passaria para outra imagem. E aquela imagem Deus poria descansar, como descansou Lutero, como descansou Wesley. Você entende, meus irmãos? Teve a hora agora que Moisés partiu, Moisés morreu, Moisés foi levado pelos anjos, e a espada de Moisés teve que passar para uma outra imagem agora. Agora não é um bezerro de ouro, agora a imagem era Josué. E eles estavam satisfeitos, porque alguns tinham revelação daquilo. E acompanharam Josué, e foram firmes na batalha com Josué.
estiveram lado a lado com Josué. Eles não tinham a espada, mas Josué tinha a espada. Você compreende, meus irmãos? Josué faz parte desse povo. Josué, certo? A imagem exata do dia. Como é que é? A imagem exata de hoje. Eles idolatraram aquele dom. Nós fizemos a mesma coisa. E Pentecostes estava tão pertinho do irmão Brana. O irmão Brana disse, já virou idolatria. Certo? Então, meus irmãos, irmão Brana, a mensagem de um homem só é Brana. É idolatria. Hoje é idolatria. Aí o que vai? Precisa chegar alguém de Deus? Fazer como o irmão Brana fala duro aqui. Eu pertenço a isto, eu pertenço àquilo. Vocês pertencem a alguma coisa sem a sinceridade que é conectada com um genuíno culto religioso da palavra. O que o irmão Brana diz aqui? Que aquele profeta veio e destruiu aquilo que Deus tinha mandado fazer lá no deserto. Isso nós não vamos destruir a mensagem, certo, meus irmãos? Nós vamos destruir na forma de comer, certo? Triturar, né? Aí você está destruindo, né? Você vai comendo e aquela mensagem de ontem vai passando para a imagem de hoje, certo? Porque hoje, meus irmãos, os eleitos do dia do irmão Brana, Deus já os pôs a dormir. Os eleitos que tinha, e nós também, meus irmãos, se o pastor Osmar pôs a dormir e não deu rápido, nós somos eleitos de hoje. Nós temos que dar um jeito de partir também. Certo? Eu penso sobre isso. O pastor, o pastor partiu. Nós temos que dar um jeito de partir também. Parece até que é que nem os faraós, não é? Os faraós morriam, sabe o que acontecia, meus irmãos? Eles matavam todos os que serviam o faraó em vida para poder servi-lo do outro lado. Já pensou? Meu Deus do céu. Não, mas é porque irmão Brana ensina que quando o mensageiro vem dar a sua mensagem e aquele grupo eleito crê, o mensageiro morre, põe os eleitos a dormir, envia outra mensagem. Aí Deus pôs Brana com uma mensagem. Irmão Brana foi até ali, pregou a terceira etapa, não pôde explicar. Os eleitos que creram até aquela porção, Deus os pôs a dormir com o mensageiro, e o que está vivo por aí, você tem que ficar de olho aberto com eles. Entendeu? É isso, meus irmãos. Por quê? Porque o mensageiro partiu, você continua vivo. E continua vivo, mostrando diferente do que o mensageiro mostrou. Falando diferente do que o mensageiro falou. E tem uns até, meus irmãos, que quando o mensageiro estava vivo, era capaz de discordar do mensageiro. Não crer igual ao mensageiro. Certo? Como o irmão Brana diz na mensagem, que tinha um amigo que não cria como ele. E cria que a igreja passava a tribulação. E o irmão Brana diz que ela não passa a tribulação. Mas era um bom amigo do peito. Mas para nós que estamos aqui na frente, nós olhamos para trás e nós não gostamos disso. Assim é que nós vamos ficar faceiro? Porque o irmão Brana disse que era um bom amigo do peito. Tudo bem. Meu pior inimigo pode ser um bom amigo do peito meu. Eu posso amá-lo, mas ele pode não me amar. E a forma com que ele vai mostrar que não me ama é não crendo em mim. Entende? O bom amigo do peito do pregador, que não tem como negar que Deus estava com William Brana. Pelos sinais não tem como negar. O William Brana fazia coisas que nenhum homem fez sobre a terra, nem mesmo Jesus Cristo. O William Brana chamou esquilos à existência. E mesmo assim o bom amigo do peito não passou a crer que nem ele. Aí o irmão Brana parte e o bom amigo do peito fica vivo, proliferando mensagens da dualidade. E vocês querem que nós deixemos de ler a mensagem do irmão Brana para ler a mensagem de outro que não creu no irmão Brana? Não, meu irmão, não. Vamos quebrar esse ídolo. Essa idolatria. Vocês idólatras de irmão Brana. Esses sim são idólatras de irmão Brana. Eles dizem que novo nome é Brana e que nós somos idólatras. Não, meus irmãos. É o contrário, você vê como é que é a coisa? O idólatra é aquele que fica apegado na mensagem de ontem. E não vê a mensagem de hoje.
A mensagem de hoje sim que é real, que é vida, que não é idolatria. Crer que Deus está usando esse ministério, que Deus está agora em Apocalipse 10, 8 a 11, crer nisso é não ser idólatra. Crer nisso é não ser pagão. Porque no final disso tudo nós somos a imagem. Né? Nós fomos eleitos para estar aqui nesse dia. Nós fomos eleitos para falar. Os únicos que falam hoje somos nós. Não é verdade? Você pode ir nas igrejas da mensagem e pergunta para eles: irmão, você sabe qual é a revelação dos trovões? Tem boca, mas não fala. Você já ouviu uma mensagem que te explica sobre o novo nome? Você pode orar na frente dele, você pode ficar a tarde toda conversando com ele, que não vai sair nada de terceira etapa. Eles são mudos, eles têm olhos e não veem, eles foram falquejados, feitos de uma árvore. Eles são um pedaço de metal, certo? Eles não têm alma. Sei lá mais o que se poderia dizer desse povo. Mas nós não pode vir conversar com nós a respeito da terceira etapa, que nós temos o olho e vemos, temos boca e falamos, temos ouvido e escutamos. Amém, meus irmãos? Nós não somos uma imagem de ontem, nós somos uma imagem de hoje. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.